Havendo quórum. Tá. Vereador Serjão presente. Havendo quórum, convido o vereador Serjão, a gentileza de fazer a leitura do texto bíblico. Peço a todos que ficam de pé. Evangelho de São Mateus. Não julgueis para não serdes julgados, pois conforme o juízo com que julgardes, assim sereis julgados. E com a medida com que medirdes, assim sereis medidos. Por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Como ousas dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, tendo uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então assim saberá como tirar o argueiro do olho do teu irmão. Lido o texto bíblico. Serjão. Convido o vereador Davi Ismael para secretariar os trabalhos. E solicito ao vereador que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 54ª sessão ordinária, terceira sessão legislativa, 17ª legislatura, Câmara Municipal, Salão Maria Ortiz. No exercício da presidência, o vereador Vinícius Simões, que registrou o ponto verificação no quórum para abertura dos trabalhos, tendo confirmado a presença do vereador Fabrício Gandini, Luiz Paulo Amorim, Neuzinha de Oliveira, Reinaldo Bolão, Vinícius Simões. Havendo quórum, estando o vereador Rogerinho afastado do território nacional para tratar de questões pessoais. Lido o texto bíblico pelo vereador Gandini, universalidade do amor cristão. Lido a seguir pela vereadora Neuzinha a ata. Na hora destinada às lideranças partidárias, somado tribuna, o vereador Reinaldo Bolão, para falar com o Poder Executivo, está desmoralizando a credibilidade da Guarda Municipal. Diz que a situação é inadmissível, pois a nossa Guarda tem contribuído na ordenação do trânsito e na segurança dos munícipes. O vereador Luiz Paulo Amorim, para falar que estamos atravessando um momento difícil do país, com a crise que vem assolando diversos segmentos da sociedade. Diz que vários setores estão sendo castigados pela crise, mas parece que os banqueiros não estão sendo afetados em sentido nenhum. Na hora dos oradores inscritos, Somário Tribuno Davi Ismael trouxe reflexão preocupante com a notícia que leu no jornal a respeito da avaliação feita pela população de Vitória dos serviços da Câmara de Vereadores. Vereador Anderson Marinho, para inicialmente falar da audiência pública que realizou nesta casa. Vereador Nami Schecker, para falar da abertura, vereadora Neuzinha, no tempo cedido pelo vereador Nami Schecker, para falar da abertura da frente parlamentar de combate à violência contra a criança e a prostituição infantil. Passados a fase do pequeno expediente, foi confirmada a presença os vereadores Davi Ismael, Devani, Fabrício Gandini, Luiz Paulo Amorim, Luiz Paulo, Marcelão, Neuzinha, Bolão, Serjão, Vinícius, Anderson Marinho, além do presidente Nami Schecker. Com a presença de 12 vereadores, deu por aberta a ordem do dia. Tendo sido aprovado por 11 votos favoráveis o requerimento de urgência ao projeto de lei 127 da Prefeitura Municipal de Vitória. Projeto de lei foi aprovado. Adiamento. Ata lida, senhor presidente. A presidência consulta ao plenário se há alguma retificação a fazer na ata. Senhor presidente. Pois não, vereador. Essa ata foi de ontem? Da sessão anterior. Ontem teve sessão? Sim. Essa ata foi de ontem. Me falha a memória, que me parece que eu fiz um discurso falando sobre a Escola Viva e não consegui registrar a leitura do vereador.
Essa Ismael. aqui é uma ata resumida. Mas o vereador Davi leu sobre... Não o seu discurso na íntegra. Mas acredito... Verifica, vereador Davi, se há Na alguma... hora- Mas se o vereador quiser que inclua pelo menos os fragmentos... Aqui. Falou, o vereador Anderson Marinho falou sobre a audiência pública de conscientização promovida, conscientização e enfrentamento à violência. Discorreu sobre também a primeira unidade do projeto Escola Viva na FAESA. Ok, vereador? Ok. Que tem Escola Viva, Escola da Vida, tudo ótimo para a Grande Rua São Pedro. Viva. Ótimo. Escola da Vida. Mais alguma retificação a fazer na ata? Não havendo, a considero aprovada. Leitura do expediente interno. Projeto de Lei 151, vereador Vinícius Simões, dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de cadeiras de rodas para uso dos visitantes. Inclua-se em pauta para discussão especial. Projeto de Lei 152, vereador Vinícius Simões, institui no calendário oficial o dia de reconhecimento e homenagem às vítimas do genocídio armênio. Inclua-se em pauta para discussão especial. Emenda à Lei Orgânica, vereador Vinícius Simões, acrescenta parágrafo único ao artigo 6º da Lei Orgânica. Inclua-se em pauta para discussão especial. Indicações de número 3.185 Defiro. até a indicação... até a indicação de número 3.244. Defiro. Votos de pesar. Luiz Emanuel, pelo falecimento do senhor Caco, José Luiz Lemos. Defiro. Voto de pesar 61, Nami Cheque, pelo falecimento do senhor Caiado Fraga. Defiro. Requerimento de informação, Luiz Emanuel. Cópia de todo o processo 803.261 de 2000. Defiro. Em discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voto de louvor, vereador Vinícius São Simões. Voto de louvor em comemoração 100 anos da Pia Sociedade Filhas de São Paulo. É isso? Pia. Em discussão. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Audiência pública, vereador Rogerinho. Ao cerimonial. Audiência pública, vereador Rogerinho. Ao cerimonial. Senhor presidente, as duas indicações do vereador Rogerinho do mesmo assunto. Vereador Vinícius Simões, reserva do plenário para a realização de audiência pública com o tema Rio 2016, a situação do Centro Olímpico do Espírito Santo. Ao cerimonial. Expediente interno lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. Cerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente, com a hora das lideranças partidárias e dos oradores inscritos. Primeiro, vereador... Primeira liderança partidária, vereador O Anderson Marinho. Anderson Marinho, pelo tempo de 5 minutos. Logo em seguida, o vereador Zazito Maia. Confia, pois, no Senhor. Ô, Súlio, o NAMI, que é presidente, cancelando reunião de comissão na mesa diretora, hein? Ele cancelou? É, bicho. Se o Boa presidente tarde da casa faz isso, quem dirá o a todos, senhor presidente, vereador Eu até mandei já um... Vinícius Simões, vereador Davi, a todos aqueles que nos acompanham, faz isso? através da TV, Guardei o e-mail. através da internet. O Partido Republicano Progressista, ele vem
desenvolvendo um trabalho segmentado, articulado com os movimentos das mulheres, sindicatos, com foco na eleição de 2016. Independente se teria ou não o fim da coligação, o partido vem exaustivamente trabalhando, vereador Gandini, para ficar preparado para as eleições de 2016. E que o partido vem pregando, queremos contribuir de forma significante no pleito de 2016, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma dificuldade, entendendo que é um partido que vem para somar. É um partido que o tamanho dele na Assembleia Legislativa, no Estado do Espírito Santo, crescendo nacionalmente, é um partido que tem musculatura, principalmente no Estado do Espírito Santo e na capital, de discutir hoje qualquer tipo de candidatura. Está contribuindo, tanto executivo quanto legislativo. Estamos nos preparando, vereador Serjão, estamos nos preparando. E daqui mais ou menos uns 3 meses, o partido irá discutir com a cidade, nas comunidades, vai ser o PRP nos bairros, PRP discutindo as questões dos idosos, das mulheres, dos movimentos negros. Vamos discutir com vários setores. E vamos escolher propostas importantes para contribuir em planos de governo. Que hora terá um momento ideal para colocarmos qual a essência, qual a diretriz que o PRP quer contribuir. O PRP não quer discutir qualquer outra coisa que não seja contribuir e não ser um coadjuvante, vereador Serjão, mas contribuir, ter a marca do PRP dentro de uma gestão, porque cada partido tem sua ideologia, cada partido defende aquilo que de fato tem que ter a essência do partido. E isso, infelizmente, tem se perdido ao longo da história, mas o PRP ele não quer perder essa essência. Nós estamos com muita calma, sem antecipar qualquer processo de eleição. Nós não estamos preocupados com o processo de 2016. Até porque esse vereador que vos fala, ele é vereador e dirigente de um partido. Então, se o momento que tem que ser para o ano que vem anteciparmos, cria uma instabilidade que não vai contribuir com um processo sadio e democrático. Então, a decisão que a executiva municipal do PRP é que não se discute eleição em 2015, que se discuta eleição em 2016, no momento que tem que ser discutido. E não queiram provocar, criar momentos de casca de banana para tentar um dirigente como esse vereador que vos fala, para tentar se antecipar no calor da emoção de dar qualquer palavra sequer. Jamais darei palavra aquilo que eu não posso cumprir o ano de 2016. Jamais falarei isso. Mas aquilo que eu cumpri, aquilo que foi falado, vai ser cumprido. Então, não adianta criar movimentos de antecipações. O partido está tranquilo naquilo que contribui, está certo aquilo que quer, mas a decisão vai ser no momento certo. E nós não estamos ligados a A, a B ou C,
que tem interesse de governar ou de continuar governando. Nós temos compromisso com essa gestão e vamos cumprir, que é o compromisso de governabilidade, que é um compromisso de ajudar a cidade. Mas aí o ano que vem começa a se discutir o novo realinhamento, até mesmo a condução desse alinhamento que o PRP escolheu. Mas o PRP, ele vai para o novo realinhamento com um novo tamanho. O PRP não é aquele que contribuiu com a gestão. Hoje o PRP, ele tem o seu tamanho, e o tamanho esse que merece ser dado no momento certo. Obrigado, vereador. Próximo vereador, o vereador Zezito Maio. Ausente? Qual o próximo aí? Sou eu agora? Vereador Luiz Emanuel, liderança partidária. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores, internautas, vou aproveitar esses 5 minutos da liderança partidária, até porque é uma ação do vereador e que precisa ser comemorada. O prefeito Luciano Rezende decretou ontem, quer dizer, publicou através de decreto a Lei 8678, regulamentando a Lei 8678. E anuncia hoje no site da Prefeitura e nas redes sociais que a partir dessa data não pode mais haver carroça em Vitória. Nós já discutimos isso aqui reiteradas vezes. É uma longa história que foi construída por essa casa, a partir da propositura desse vereador. A história começou em março de 2013. E uma lei que foi promulgada por essa casa, pelo vereador presente então, o vereador Fabrício Grandini, e que ontem o prefeito, sensivelmente, entendendo a real necessidade dessa demanda, uma necessidade social, tem um propósito por trás disso tudo, que é mais do que qualquer coisa, educar uma cidade. Essa Câmara tem feito, cumprir essa missão, de mostrar que nós não vemos. As pessoas às vezes falam assim, mas vocês estão discutindo bem-estar animal, por que antes não se discutia? Por que antes não se debatia profundamente esse ensejo, essa novidade? Porque o sentimento não estava plantado aqui ainda. Havia uma bandeira. Havia uma bandeira. E esse sentimento, eu trouxe ele para essa casa. Sem nenhuma falsa modéstia, eu trouxe para essa casa. Eu carreguei comigo desde 2008. Trouxe para essa casa, instituí um fórum, que fizemos uma reunião para comemorar os 2 anos de atividade desse Fórum Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais. E esse fórum teve algumas conquistas nessa administração, eu preciso reconhecer isso. Vitória hoje tem uma rubrica orçamentária destinada ao bem-estar animal. O prefeito instituiu uma subsecretaria de bem-estar animal e a vinculou de forma corretíssima à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Zoonose é para tratar de doença, não é para tratar de bem-estar animal. Saúde não cuida de animal, saúde cuida de doença, no caso dos animais. CVSA é uma sigla para cuidar de animais abandonados que estão doentes na cidade de Vitória. Agora, o abandono de animais não pode mais ser tratado como uma questão de saúde pública, tem que ser tratado como uma questão de bem-estar animal. A cidade dos meus sonhos, eu preciso dizer isso para vocês, ela interpreta um ambiente sustentável que inclua os homens, os animais e a natureza. É uma integralização de todos desses agentes, desses elementos, que formam o universo. Da forma como cada qual compreende seu Deus, e eu respeito cada compreensão que houver, mas esse Deus governa tudo isso. É obra de toda essa obra feita por Ele. Então essa obra precisa ser preservada. Deus deu inteligência aos seres humanos para que Ele cuide de tudo, mas principalmente da vida. E tudo que gera vida
precisa ser reconhecido como obra da criação que nos envolve como agente transformador de tudo isso. De dar manutenção àquilo que é bom, e a vida é boa, e para revolver aquilo que há de ruim. Se tem uma coisa ruim, que nós estamos removendo hoje, são as carroças de Vitória, vereador Fabrício Gandini, vereador Vinícius Simões. E o mérito da prefeitura é enorme. Nós tivemos que fazer várias incursões, discussões, trabalhar vários elementos desse projeto, que não é só um projeto de lei, não é só uma lei, é um programa. Nós estamos tirando os carroceiros da sua agenda destrutiva e recomendando os carroceiros hoje. A prefeitura vai pagar, vai subsidiar para os carroceiros poderem criar um novo ambiente de trabalho, requalificar a sua mão de obra, vai pagar para retirar as carroças das ruas, vai pagar pelos animais, vai integrar esses animais a um novo modelo, a um novo formato de vida, até para dar dignidade ao final da vida desses bichos que trabalham tanto de maneira indigna, né? Nós vamos deixar de ter um problema ambiental, que é espalhar lixo pela cidade de Vitória, entulho, criando ponto viciado de lixo na cidade, e vamos resolver um problema de mobilidade urbana. Não tendo mais carroça, ninguém vai ficar aí ser alvo a qualquer momento de um equipamento que não é de trânsito. Carroceiro não tem carteira de motorista, nem carroça paga IPVA. Num trânsito caótico como o nosso, andando a 20 km por hora, correndo o risco de alguém despencar daquela carroça, ou de haver um acidente, como já aconteceu outras vezes. Enfim, é uma verdadeira vitória para a cidade de Vitória, a gente poder comemorar o fim das carroças na nossa cidade. Vitória tem uma nova agenda pela frente. E isso eu quero dizer, vereador Fabrício Gandini, isso é realmente uma mudança. O fato de não ter carroça em Vitória é uma mudança de paradigma. Vitória avança para ser um símbolo para o Brasil de que aqui o respeito à vida é valor fundamental dentro da gestão pública. É o primeiro passo, eu quero dizer claramente isso aqui, vereadores, para a efetivação das políticas públicas de bem-estar animal na cidade de Vitória. É o primeiro passo, na prática, é retirar as carroças da cidade de Vitória. O resto nós vamos continuar construindo. Eu estou enveredando esforços, os vereadores estão junto conosco. Uma parte, terminou meu tempo, eu estou sendo chamado para poder já entregar. De forma sucinta, meus parabéns por ver concretamente... Confesso a Vossa Excelência... Fruto do seu trabalho enquanto legislador. Confesso a Vossa Excelência, vereador Davi Ismael, só para terminar, que eu me sinto realmente muito bem vendo que esse elemento novo está consagrado na cidade e fruto de um debate extenso, profícuo e evoluído aqui dentro da Câmara Municipal de Vitória. Todos vocês, todos os vereadores têm participação nisso. Essa é uma vitória da cidade de Vitória. Muito obrigado. Encerrada a hora da liderança, passamos aos oradores inscritos. Primeiro orador, vereador Sejão. 10 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, todos que nos assistem no plenário, o companheiro lá da LBV, que esteve lá, trabalha ativamente naquela belíssima causa, que completou 50 anos ontem, e todos que nos assistem na internet. Vereadores, quarta-feira passada, nós fizemos uma audiência pública aqui nessa casa para discutir os problemas inerentes à juventude. Convidamos 3 secretários para participar, secretário de Cidadania, secretário de Ação Social e secretário de Cultura. Nenhum dos 3 compareceram. Mandaram um representante, um gerente, o senhor Camali, que se desdobrou aqui, coitado, para poder dar conta da responsabilidade de 3 secretários. Pois bem, na quarta-feira, hoje, uma semana depois, fizemos outra audiência para debater um tema que está dentro do plano apresentado pelo Executivo, chamado Plano Vitória Sustentável, que é a criação do polo gastronômico da Curva da Jurema. Convidamos o secretário da pasta, senhor Leonardo Caetano Crolin,
para estar presente e, pasmem, Vossas Excelências, também não compareceu. E assuntos da mais alta relevância e importância. Já pode pedir música no Fantástico, vereador. Já tomei 4. 3 e mais 1, 4. Já passou da música já. E, vereadores, o que me leva a comparar é o seguinte. O vereador Gandini, que é um vereador que não é da base do governo do Estado, né? Fez aqui uma audiência sobre a CESAM. CESAM estava todo aqui. Inclusive, encheu isso aqui, os funcionários, não só os diretores, mas os funcionários vieram, presença total. Isso mostra a boa política de qualidade, alto nível, né? Comparada com a péssima política que desrespeita esse poder legislativo. Desrespeita nós que fomos eleitos pelo povo, vereador Aldo Marinho. Nós estamos aqui pedindo favor, não. Nós queremos debater coisas interessantes para a cidade, coisas de relevância da cidade. Está lá a curva da Jurema sem segurança, está lá capim dessa altura, sem chuveiro funcionar, cheio de morador de rua lá de noite, usuário de droga. Ninguém vai lá por conta disso. Espantando o turismo, espantando o comércio. Quer arrecadar mais, vereador Devani? Como é que não incentiva o desenvolvimento da cidade, que gera emprego, gera impostos? Já está lá a erosão de novo chegando. Lembrou bem o vereador Luizinho que esteve aqui. Já está a erosão vindo para comer de novo o espaço lá onde ficam os quiosques concessionários da prefeitura. São 17 quiosques e mais um que é utilizado pelo grupo de salva-vidas. E, vereador Devani, lamentavelmente, inexplicavelmente, não tinha nenhum representante da prefeitura aqui para discutir com os concessionários, com o presidente do Cidbares, com o Sebrae, com alguns concessionários que estavam aqui. Mas, vereadores, o pior de tudo que eu vou relatar aqui agora, Vossas Excelências, entender, vereador Zezito. Ontem nós tivemos uma reunião preparatória com os concessionários lá na curva da Jurema. E hoje, esses mesmos concessionários que estavam na reunião de ontem não vieram aqui, inexplicavelmente. Aí nós fomos, né, perguntar, diz que receberam ontem à noite o telefonema da CDV, aconselhando-os a não comparecerem. Coação. Essa é a pior política que eu conheço. Essa é a pior política que eu conheço, vereador Anderson Marinho. Você, por ser um vereador independente, discordar de... Antes eram poucas, agora são muitas coisas desse governo, a gente sofre esse tipo de retaliação. Então, isso é um desrespeito ao Poder Legislativo, que foi eleito como prefeito, junto com o prefeito, na mesma eleição, e tem a mesma responsabilidade da cidade. Estamos aqui representando uma parcela importantíssima da população. A paz, excelência. Estou aqui, então, quando o prefeito veda a participação do secretário aqui, que deveria ter independência, deveria ter... Só um minutinho, vereador Luiz, já vou dar-lhe a parte. Deveria ter independência, deveria ter competência para vir aqui discutir. Ele está dando as costas para a maioria da população da Praia do Canto, do Barro Vermelho, de Santa Helena. Está dando as costas. Ele está virando as costas para a população e tentando desmoralizar essa casa. Pois não, vereador Luizinho? Vereador Sejão, eu até vi a sua audiência pública. A curva da Jurema é um cartão postal
nossa cidade, merece todo o carinho da administração, mas eu não posso concordar com Vossa Excelência no sentido de que o prefeito tenha participação disso aí. Eu acredito que a administração, isso que eu falo, a prefeitura, ela tem 23 secretários, parece que são 23 prefeituras. Porque a política na qual eu fui para a rua defender o prefeito Luciano Rezende foi uma política diferente dessa que se realmente estiver acontecendo no município de Vitória. Eu não posso compartilhar com a atitude da administração desse tipo. Eu acredito que o prefeito não tem essa conduta. Eu quero que não sou líder do governo, não estou aqui para defender o prefeito, até porque o líder não está aqui, o vice-líder está aqui do meu lado. Eu não posso acreditar que a administração do prefeito Luciano Rezende, na qual eu fui para a rua pedir para que ele fosse o nosso prefeito, tenha essa conduta, essa atitude da administração. Eu também. Com respeito a Vossa Excelência, quem trouxe a notícia para o senhor, vereador, só que eu quero dizer, senhor, eu não posso ficar aqui calado, acreditando que um governo na qual nós elegemos, com até Vossa Excelência também estava na rua, tomar uma atitude dessa, porque não é a política que a gente sonha, que a gente imagina. Então, vereador, eu gostaria que Vossa Excelência, que tem um estreito relacionamento com aqueles concessionários, sempre participou dos debates ali, inclusive o primeiro debate que eu participei com o vereador, Vossa Excelência estava lá dentro do CDV, sempre foi um defensor daquela região, que eu considero promissora, e uma grande fonte de desenvolvimento da cidade, polo turístico para a cidade. Eu gostaria que Vossa Excelência fosse lá, conversar com seus conhecidos e depois viesse aqui nesse microfone falar o que o senhor ouviu deles. Mas pode ser uma política do secretário, não do prefeito. Por favor. Pode ser uma política do secretário, que eu quero que você entenda, e não do prefeito. Vereador São João, por favor, uma parte. Tá. Pois não, vereador Marcelão. Vereador Luizinho, com todo respeito a Vossa Excelência, eu, assim, admiro Vossa Excelência discordar do vereador Sérgio. Porque se o vereador está falando isso ali, é porque os concessionários lá falaram para ele. Eu acho que Vossa Excelência tem que pedir lá a informação aos concessionários e ver a veracidade do fato. Porque quando o vereador chega aqui no microfone para contar um fato, esse vereador não vem trazer nenhuma mentira aqui. Vereador, então, eu acho que, se o prefeito não está sabendo disso, que bote o bom secretário lá. Então, porque esses secretários que estão aí... Então, você entendeu o que eu quis dizer, né? Se esses secretários estão aí, não atende os vereadores, ainda mais o povo. Vereador, o Marcelão, eu vou falar... Se o vereador Luizinho acha que essa é uma ação isolada do secretário, que não tem a ver com o prefeito. Pode ser. Mas eu vou dar mais um dado para Vossa Excelência, que é muito inteligente, muito experiente, muito mais do que eu, possa tirar as suas conclusões, porque hoje eu li daqui de cima o texto bíblico que fala, não julgueis para não seres julgados. Portanto, eu não estou julgando, eu estou passando uma informação que eu recebi. Eu vou passar outra informação para Vossa Excelência e para os demais vereadores. Amanhã, está marcada uma audiência pública aqui sobre o estacionamento rotativo na cidade de Vitória. Que todos nós aqui temos muito interesse em fazer esse debate aqui, que está sendo feito lá na Assembleia. Nós temos esse interesse, principalmente este vereador, que foi um dos principais articuladores para que o rotativo fosse para a Praia do Canto. Fizemos a conciliação entre a Associação de Moradores e comercial queria, moradores não queria, fizemos convencimento e chegamos ao estacionamento que está lá, que é bom, mas que precisa de transparência e precisa de melhoria. Vou falar uma coisa para Vossa Excelência. Eu convidei há uma semana o secretário de... Ouve, vereador Marcelão. Há uma semana convidei o secretário de Transporte da Prefeitura de Vitória, que é do meu partido, para estar presente aqui amanhã, porque nós precisamos dele aqui para dirimir muitas dúvidas. E o secretário disse que não poderia confirmar comigo, porque ele precisava de ordens superiores. Não falo mais nada para Vossa Excelência. Tá certo? No meu partido... Me deu essa resposta. Excelência. Eu estou aguardando, espero encarecidamente. Eu também. E nós vamos ver amanhã se essa ordem superior está tendo ou se não está tendo. Nós vamos ver aqui amanhã se o secretário vem ou se ele não vem.
Segundo orador inscrito, vereador Reinaldo Bolão, 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, acompanham pela TV Câmara. Vereador Serjão, antes de começar a minha fala aqui, eu recebi um WhatsApp, tem uns 15 minutos atrás, onde o cidadão me fala o seguinte: Prefeitura Municipal de Vitória corta a água da Curva da Jurema, Camburi, Ilha do Boi. Aí Vossa Excelência faz um discurso de um polo gastronômico ali para incentivar as pessoas, inclusive nesse polo gastronômico com recolhimento de impostos. Aí ele diz o seguinte: os munícipes e turistas estão sem água. Tiraram até os medidores de água de todos os chuveiros da Curva da Jurema. Então, se querem incentivar o turismo, incentivar a gastronomia como um ponto de recolhimento de ISS e outros impostos, isso aqui é uma medida que com certeza ela não faz bem à Curva da Jurema, não faz bem à cidade, não faz bem aos turistas que nos visitam. Mas, senhores vereadores, hoje pela manhã eu tive a oportunidade, vereador Luizinho, a convite de alguns amigos meus que são comerciantes ali na Avenida Leitão da Silva, de dar uma caminhada da Avenida Rio, trocamento da Leitão da Silva, com a Avenida Rio Branco, até a Rua das Palmeiras. E olha, que eu vi lá, eu fiquei desanimado, senhor presidente. Fiquei desanimado pelo seguinte: porque eu não vou me tornar muito repetitivo aqui. Esse debate, esse alerta, eu pude fazer no ano de 2013, quando se deu o startup com relação à implantação do BRT na cidade de Vitória. E aí, vereadores, já a experiência que a gente tinha lá de trás, por exemplo, quando foi implantado o projeto Águas Limpas na Avenida Maruípe, eu pude ouvir diversas vezes que o prefeito João Cosi quebrou os comerciantes da Avenida Maruípe. Então, o prefeito Luciano, vereador Devani, Vossa Excelência, que vai fazer uma audiência pública aqui, também está quebrando os comerciantes da Avenida Leitão da Silva, eu pude ouvir isso aqui. A obra não é de responsabilidade da prefeitura. A gente sabe disso. E eu tive a oportunidade aqui de fazer um projeto de lei onde já chamava a atenção para essa discussão, ou seja, inserir a Câmara nesse discurso. E me lembro bem, o artigo 4 do projeto dizia o seguinte: o Poder Executivo ficará responsável por realizar audiência pública para execução das obras de implantação do Bus Rápido de Trânsito, que é o BRT, nas 8 regiões administrativas da cidade, e após convocar, em colaboração com o Poder Executivo, audiência pública na Câmara Municipal de Vitória. Então, a gente já estava puxando essa discussão lá atrás. E, infelizmente, esse projeto nosso aqui foi aprovado aqui, foi vetado pelo prefeito Luciano Rezende e mantido o veto nessa casa. Então, o que o prefeito João Cosi foi acusado aqui de ter quebrado os comerciantes, vereador da Avenida Maruípe, eu não entendo que o prefeito Luciano Rezende está quebrando os comerciantes da Avenida Leitão da Silva, que a obra não é de responsabilidade dele. A obra é uma obra de responsabilidade do governo do Estado. Ou seja, a prefeitura também atuou coadjuvante naquela obra do município. Aí eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, que na sua sabedoria chama a audiência pública para justamente discutir os assuntos que nós já estávamos prevendo lá atrás. Ou seja, a participação da Câmara Municipal de Vitória nesse contexto de
tentar buscar soluções para sanar aqueles problemas. Porque, na verdade, não é só o comércio que está sofrendo ali com a queda de arrecadação, com a queda de venda. É o município que passa hoje, segundo o nosso prefeito, em queda em receita, na queda de impostos. Lá os comerciantes estão sofrendo esse problema, ou seja, com venda não se arrecada. Então, acredito que Vossa Excelência também estará convocando não só os atores do município de Vitória, mas também os atores com relação ao governo do Estado, CESAM. E eu acho que um outro ponto importante, vereador Devani, que a gente, se eu tiver oportunidade, eu vou estar nessa audiência no dia 22, que a gente precisa ficar bem atento ali. Nós temos uma galeria que vem de Maruípe, Tararé, ali na Rua das Palmeiras, e ela faz um entrocamento com as galerias da Leitão da Silva, sentido Ponte da Passagem. E ali nós vamos ter a estação de bombeamento Cândido Portinari, que foi feito pelo prefeito João Cose, essa água vai para a estação Cândido Portinari, ali na Santa Luísa, ali mais próximo de Barro Vermelho, aonde vai ser bombeada essa água. Então, nós temos que ficar atento com isso. Aí eu penso que o governo do Estado tem que ir lá com os seus técnicos para explicar como é que é essa junção, como é que vai funcionar isso. Eu, por exemplo, não conheço. Então, o que eu pensava lá atrás eram as discussões aonde, enquanto morador de Vitória, enquanto vereador eleito dessa casa, discutir e tentar resolver os problemas da cidade. Então, é isso que a gente sempre busca. Não é responsabilidade do prefeito Luciano. O prefeito Luciano não está quebrando o comércio, como foi dito aqui, que o prefeito João Costa tinha quebrado o comércio da Avenida Maruípe. Então, não é verdade. Então, eu acredito, então, que nós temos que tentar buscar soluções. Aí, Vossa Excelência, sabiamente, já está buscando esse entendimento. Vamos botar o governo do Estado na mesa, vamos botar a prefeitura na mesa, e assim tentar resolver todos os problemas, a médio ou a curto ou a longo prazo, porque a obra ali também tinha um prazo de 540 dias. Eu acho que já venceu esse prazo. 540 dias era o prazo de entrega do BRT, das obras do BRT, na Avenida Leitão da Silva. E acredito eu que esse prazo já passou. Então, são prazos que a gente, inclusive, na audiência pública, a gente tem que pedir, colocar, temos que conversar isso e tentar, desta forma, estar buscando com responsabilidade, isso acho que é importante. Eu acredito que o governo do Estado, do governador Paulo Armundo, a responsabilidade que ele tem com esse Estado, de colocar os seus técnicos, os seus secretários, para estar junto com a população, discutindo esses problemas, entendeu? E assim, tentar buscar soluções a curto e a médio prazo, para tentar solucionar aqueles problemas dos comerciantes, principalmente dos comerciantes na Leitão da Silva. Eu sei que o vereador Luiz Emanuel já esteve presente lá, já esteve, inclusive, conversando com os representantes da Associação dos Comerciantes da Leitão da Silva. Eu acho que o que você puder envolver de atores ali vai ser importante, porque nós não podemos, de forma nenhuma, vereador Luizinho, acontecer o que aconteceu na Avenida Maruípe. Nós temos que tratar aquilo ali com responsabilidade, e não com discurso. E eu acho que é isso que está se buscando nessa casa. Infelizmente, o meu projeto que eu fiz, ele foi voto vencido aqui nessa casa, mas já tem tempo, está dando tempo de resgatar ainda a participação desta Câmara nessa discussão. E para encerrar a minha fala, Toninho Loureiro e o Rodrigo, que são representantes do Executivo aqui, nós precisamos ver o que está acontecendo lá na Curva da Jurema, que as pessoas que utilizam o espaço lá, os nadadores, que utilizam os quiosques, estão reclamando que a água foi cortada, que a Prefeitura mandou cortar a água, inclusive mandou tirar os medidores. Vereador. Eu não sei se é contenção de despesa, mas aquele é um local que a gente precisa manter, que é um cartão postal da cidade, conforme o vereador Luizinho colocou, e lá ele tem um trabalho junto
aqueles quiosqueiros, a gente precisa buscar uma solução para aquele problema. Pois não, vereador? Hoje nós constatamos aqui na audiência pública que, além da água cortada, foi tirado o poço da guarda que tinha lá e não tem um ponto de táxi lá. Quer dizer, a pessoa vai para lá, quer beber, quer tal, não tem como voltar. Mas então, quer dizer, tinha um ponto de táxi lá, vereador? Não tem ponto de táxi lá. Então, quer dizer, se não tinha, era para ter há muito tempo, né? Como é que você vai fazer um polo gastronômico sem ter um ponto de táxi? O cara tem que sair lá lá no shopping para buscar um táxi. Então, para encerrar minha fala, a curva da Jurema é um cartão postal da cidade. Vitória é uma cidade que é voltada para serviço e voltada para o turismo, e atitudes dessa, como ponto de táxi, como não ter água para um turista tomar banho, eu acho que não são medidas que vai trazer esse turista e vai fomentar o turismo naquela região e a gastronomia. Então, muito obrigado aí, senhor presidente, pela tolerância. Vereador Namchek, pelo prazo de tempo de 10 minutos, como orador inscrito. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou falar sobre um assunto aqui que eu sou até insuspeito. Eu vou criticar um político que não tem nada a ver, não é nem vereador, um senador do Espírito Santo, que é senador com o meu voto, Ricardo Ferraz. Ricardo Ferraz foi eleito senador aqui, com o meu voto do PCdoB, nós apanhamos o Ricardo, pelo PMDB, mas o senador nosso, eu não sei o que ele anda fazendo em favor do Espírito Santo, até porque são poucas as notícias que chegam sobre ele atuando no Espírito Santo. Eu sei que o prefeito Luciano faz referências à participação do Ricardo Ferraz na luta relacionada ao terreno de Marinha. Fora isso, sinceramente, eu não sei. Pode ser que eu esteja mal informado. Mas o que chega mesmo aqui de notícias sobre ele são factoides que eu acho que o senador Ricardo Ferraz não deveria protagonizar. Primeiro começou com sinceramente, aquele caso vexatório da fuga daquele político lá da Bolívia, um político processado por corrupção lá na Bolívia, que alegou perseguição política, saiu de lá, está aqui no Brasil, nem sei se já voltou para a Bolívia ou se está aqui no Brasil, se eu não me engano, um senador da velha guarda das oligarquias bolivianas, um adversário do governo de Evo Morales, enfim, um senador, deu um problema, e estava o Ricardo Ferraz ali. Agora, um novo factoide. O Globo, a imprensa começou a dizer que tinha um jato brasileiro, da FAB, que não podia pousar na Venezuela. Cascata. Qualquer aeronave militar, para entrar em outro país, precisa de autorização. Sai aí um avião brasileiro e tenta, militar da FAB, e tenta entrar nos Estados Unidos. Ele é derrubado antes de tentar. Ou no México, ou qualquer outro lugar na Europa. É lógico que um avião militar precisa de autorização. Aí o governo da Venezuela já até autorizou. Mas está lá ele, Ricardo Ferraz, fazendo onda, junto com a Aécio e outros senadores aí, para poder fazer uma ligação da direita brasileira com a direita venezuelana. Só tem uma direita pior do que a nossa, que é a da Venezuela, fazendo onda, de sair daqui para lá, o governo da Venezuela já até disse, entra aí, ó. Aí vão dizer que não visitaram os presos. Tem 2 criminosos presos na Venezuela, condenados pela justiça
A Venezuela é uma democracia. Por mais que se diga que não é, é uma democracia. É o país que mais promoveu eleições no mundo nos últimos 15 ou 20 anos. Plebiscito, referendo, eleições para presidente, enfim. Lá é um processo intenso de eleição, na Venezuela. E lá na Venezuela, que é um país soberano, faz o que quiser, esse país agora tem lá uma elite. Antigamente, antes do Chávez, tinha 100 jatos que saíam de Caracas a Miami. Se a elite brasileira mora em Miami, a elite venezuelana, que é ali pertinho, muito mais. Trabalhava na Venezuela de dia, dormia em Miami à noite. Acabou. Distribuiu a riqueza do petróleo, etc, etc. Isso é problema da Venezuela. Eu sou brasileiro. Mas agora começou essa onda. Então, todo factoide que se faz de direita, está lá o nosso senador no meio. Eu acho isso ridículo. Eu acho que eu não votei no Ricardo Ferraz para isso, sinceramente. Ele está destoando. Eu só estou fazendo essa crítica porque ninguém fez. Nenhum senador fez, nenhum deputado federal. Eu acho que o senador Ricardo Ferraz, ele tem que saber que os capixabas ficam olhando aquilo. Deve ter capixaba que concorda, mas tem capixaba que não concorda. E eleitores dele. Eu fui eleitor dele. Eu lutei pela eleição dele na primeira tentativa dele de ser senador. Eu me lembro que nós apoiamos João Coser para o Senado, que perdeu, e Ricardo Ferraz, que perdeu. Naquela eleição ganhou Magno Malta e acho que Camata, acho que sim. E na outra eleição agora nós apoiamos Ricardo Ferraz. Inclusive, parece que o PT também apoiou Ricardo Ferraz. Sei que ele não foi Nami que mudou, não, estou falando isso. Quem mudou, quem está mudando é ele. Eu acho que é um cara novo, Ricardo Ferraz, inteligente. O Espírito Santo muito espera dele, porque é um senador, tem 4 anos de mandato ainda. Esperamos muito dele, mas não é se metendo em factoide que ele vai se notabilizar, não. O Espírito Santo já teve grandes senadores, senadores que depois viraram governadores. Está aí o Paulo Atung, foi um grande senador, virou depois governador. Kalindenberg, João Calmon. Rapaz, nós tivemos senadores, grandes senadores. Zé Inácio foi senador, virou governador também. Enfim, quem? Dirceu Cardoso não virou governador, mas foi um grande senador. Nós tivemos grandes senadores do Espírito Santo. Eu acho que quem é senador do Espírito Santo tem que se tocar de que ele tem que, sabe, honrar a tradição de seriedade e de compromisso que os capixabas sempre tiveram. O prestígio do Eurico Rezende. Uma parte, vereador. Eurico Rezende foi senador do Espírito Santo, líder do governo da ditadura, mas por cargo de projeção. Porque a bancada capixaba é pequenininha, sempre foi, historicamente, a população é pequena. Como a bancada é pequena, nós temos 3 senadores e uma bancada federal de 10 deputados, a diferença sempre foi feita através do talento. Como que o Espírito Santo conseguiu sobreviver nessa política nacional, tendo uma representação tão pequenininha? Talento! Os senadores do Espírito Santo e os deputados federais sempre tiveram o talento como diferencial. O talento. Nós soubemos sempre trabalhar bem. Puxasco, Fundap, essas coisas todas que nós conquistamos, foi o talento do capixaba. Agora nós temos aí um Senado, sinceramente... Vereador, uma parte. Fala, vereador. Bom, Davi. Eu concordo que nós temos um péssimo senador em Brasília, representando. Mas acho que esse péssimo não é o Ricardo Ferraz.
Acredito que o debate, simplificado da forma como que Vossa Excelência tem olhado o mandato do Ricardo Ferraz, ele é uma visão meio míope. Talvez Vossa Excelência espera a submissão que sempre ocorreu e que permitiu com que esses talentosos mencionados por Vossa Excelência não contribuíssem com nossas estradas, com o nosso aeroporto, com o fim do Fundap. Tá bom. Ou a gente concorda com a fala que o Espírito Santo é esquecido pela presidente Dilma e os nossos representantes em Brasília são fracos, ou a fala de Vossa Excelência é contraditória. Não é só, vereador Davi, muito obrigado. Quem é o péssimo senador? Peraí. Não é só a minha opinião essa. Temos uma bancada federal considerada por muitos aí, por gente importante, que já até me disse isso, mas eu não vou declinar. Nós temos uma bancada federal fraca. E o Senado nosso, que poderia fazer a diferença, eu acho que a esperança sempre esteve depositada nessa promessa da política capixaba, que era o Ricardo Ferraz. Eu acho que é uma frustração quando você pega na internet, nos jornais, e vê o nosso jovem senador, eleito com meu voto, fazendo factoide lá no Senado, agora arranjando confusão com o governo da Venezuela. Fala sério. Então eu acho que é um desabafo de um eleitor inconformado. Muito obrigado. Senhor presidente, quero discutir. Eu quero discutir, em segundo lugar, o que tiver pela reta aí para contra-argumentar o meu presidente, que não é só eleitor e presidente desta casa. Senhores vereadores, presença, solicito o registro eletrônico da presença. Não me colocou fogo no plenário. Para a ordem do dia. Incrível. Quer saber quem é o senador? É o Magno Malta. Quero que você fale aí, então. Você vai falar. Vou falar bem mais. Eu discordo de Vossa Excelência. O doutor Magno Malta... Davi, você já tem que começar a dizer que é um senador péssimo. Eu vou falar. Não, eu sou o primeiro a discutir. Sou o primeiro a discutir. O doutor Magno Malta é um senador guerreiro, hein? Pasmem. Agora quero ver. Pasmem, Vossa Excelência. Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia, colocando em votação o veto parcial ao projeto de leis 136/2014, de autoria do vereador Serjão, estabelecendo novos padrões de qualidade ao ar para o município de Vitória e dando outras providências. A Comissão de Justiça deu pela manutenção do veto parcial. Maioria absoluta. Em discussão o veto, vereador Zezito, depois vereador Davi, depois vereador autor do projeto, vereador Serjão. Presidente, senhores vereadores, projeto de lei, veto do vereador Serjão, depois eu vou ver como é que eu vou votar. Luizinho, você quis foder com o Serjão, hein? Eu, vereador Nami, eu tenho que vir dessa tribuna dizer, vereador Luizinho, que eu discordo do vereador Nami, porque o senador mais bem votado da história do Espírito, o político, não é o senador, o político, foi o senador Ricardo Ferraz. Eu, vereador Nami, vou fazer a defesa, mas com um debate respeitoso com Vossa Excelência. Hoje os jornais estão falando que o PCdoB não vai votar se Dilma, o PCdoB, é mais fiel do que o PT, a Dilma, mas que vai votar contra o veto do fator previdenciário. A Vossa Excelência está criticando o PCdoB aqui. Que eu também faço uma fala que o senador Ricardo Ferraz tem que separar o jogo do trigo quando fala do PMDB. Tem o PMDB do bem, o PMDB do mal, tem o PMDB que tem corrupto, tem o PMDB que não tem. O PMDB, vereador Luiz Emanuel, é muito grande. É o maior partido do Brasil.
Então, ele tem as dificuldades. Pode dizer que o senador faz factoide? Não, vereador Nami. É um orgulho para o Estado do Espírito Santo, porque ele tem o direito de ser oposição a presidente Dilma quando não traz alguma coisa aqui. Agora, dizer que é o senador Ricardo Ferraz que atrapalha, viu uns recursos para o Espírito Santo, não é. Que o ex-presidente Lula ajudou, independente da votação que ele tinha aqui. Agora, o presidente Dilma não gosta do Espírito Santo. Não tem jeito, ela tem raiva. Ela não gosta da gente. Quando ela está com aquele negócio dela inflamado, então é aí que ela não vem mesmo, vereador Sérgio. Não vem. Não gosta do Espírito Santo. O Espírito Santo é o estado, o 8º, ou 9º, ou 10º estado que mais contribui para o Brasil, é o que menos recebe. Como é que pode uma coisa dessa? Eles têm lá como nós somos um estado rico, vereador Luiz Emanuel. Mas não é, porque aqui os políticos, eles são mais sérios que o resto do Brasil. Por exemplo, manda 100 milhões para o Espírito Santo e para a Bahia, os 100 milhões ficam no Espírito Santo, agora na Bahia, não fica nem 30 para fazer, 70 some. Agora o senador, que às vezes está nas divergências com o PMDB, mas ele, para mim, ele orgulha o Espírito Santo. Eu gostaria que ele repensasse e não saísse do PMDB. PMDB, quando tinha o Pedro Simão, é um antagonismo, vereador Luiz Emanuel, muito grande, Pedro Simão, no PMDB e Renan Calheiros no PMDB. Tem isso. Essas divergências de ideia, mas é um partido que o senador, vereador Nami, o senador Ricardo Ferraz foi muito criticado, porque ele votou no ano passado nesse negócio aí, para salvar a presidente Dilma, nas pedaladas que ela me deu. Como é o nome daquilo? Que teve aí, as pedaladas. Não, mas que teve aí que não podia, se ela não podia nem ser candidata. Que se não pegar no orçamento, fugiu o nome agora. Senador Ricardo Ferraz votou favorável com ela. Pode olhar os anais daquela casa que votou. Se ele não gostasse da presidente Dilma e votasse contra, a presidente Dilma não poderia nem ser candidata. Por causa da responsabilidade fiscal. Ela deu 10 pedaladas gozado, que se falam muito em bicicleta e em ciclismo no Brasil, mas quando você vê nós políticos, quando compra bicicleta, compra importada, devia estar dando emprego no Brasil, dá emprego no exterior. É outra pedalada na poupança do brasileiro, vereador Luiz Emanuel. Devia comprar uma Calói e fica comprando bicicleta lá nos Estados Unidos, que é fabricado na China, onde dá emprego. Então eu quero fazer uma defesa aqui do senador Ricardo Ferraz, do PMDB, não é factoide, porque, vereador Nami, quando se fala contra o PT, é factoide. Quando pede o impeachment da presidente Dilma, é factoide. Mas quando o pedido do Fernando Henrique Cardoso, aí pode. Quando pede o impeachment de Fernando Henrique Cardoso, o PT está certo. Quando se pede de Dilma, é um factoide. Então eu não vou me alongar nesse papo, e eu quero fazer a defesa que fica publicado nos anais dessa casa, que o senador Ricardo Ferraz é uma referência e um orgulho para o Estado do Espírito Santo, no meu pensamento. Próximo vereador Davi. Depois vereador Sérgio. Bom, presidente Nami, peço a sua atenção. Eu acho que, deixando bem claro, vereador Nami, o voto que eu me envergonho é no senador Magno Malta. Eu acho que ele presta um desserviço ao Estado e exemplifico a minha opinião no debate raso e covarde da redução da maioridade penal. Deixo muito bem claro. E eu sou muito tranquilo para assumir minhas posições. Eu também tenho um monte de voto que eu me envergonho. Mas eu acho que um voto que Vossa Excelência deveria se envergonhar é da reeleição da Dilma. Esse Vossa Excelência cometeu no primeiro
mandato dela e cometeu no segundo mandato dela, tendo oportunidade de refletir. E Vossa Excelência vem à tribuna, como líder do governo federal nesta casa, esquece a sua posição institucional como presidente da Câmara, vira, aqui a gente tem líder do governo, do prefeito, líder do governador e líder agora da presidente Dilma, vereador Namechek, que vem na contramão de absolutamente todo o sentimento, que não chega a ser uma unanimidade no Estado, porque o Namechek, vereador presidente dessa casa, defende a Dilma. O que precisa ficar bem claro... Toda não, vereador. O que precisa... Então, estou botando exceção. Sim, mas não é unanimidade não, vereador. Mas quero deixar claro que o senador Ricardo Ferraz tem feito o seu trabalho. Mas vamos falar daquilo que deveria ser o sentimento do presidente dessa casa, de se envergonhar com o voto da Dilma. Da Dilma. Partido Comunista, que vê e continua na base de apoio a presidente, com o fator previdenciário, vocês vão manter ou vão derrubar? Fiéis, seguro-desemprego, pensões, pedaladas, isso tudo sendo feito, contraditório à ideologia do partido de Vossa Excelência. E Vossa Excelência vem aqui defender a presidente Dilma. E outra, tenha consideração pelo sofrimento dos outros. A Venezuela não é factoide. Bolívia não é factoide. Isso que tem acontecido nessa política de esquerda, isso que tem ocorrido, pessoas estão morrendo pedindo democracia. As pessoas estão indo às ruas pedindo oportunidade de falar. E hoje a gente pode vir aqui falar. E graças a Deus, com liberdade, Vossa Excelência vem e defende a Dilma. E tem orgulho do voto de Vossa Excelência. Ou Vossa Excelência não apoiou a Dilma? Fala aí para nós, dá uma parte. No meu discurso, eu não falei a palavra Dilma. Mas Vossa Excelência apoia a gestão da Dilma? Ô, vereador, não me ataque. Eu apoiei a Dilma, vereador. Ataque o que eu falei, não a mim, você entendeu? Ataque o que eu falei, diga que eu estou equivocado, que eu estou errado, que eu falei besteira. Estou discursando sobre a política de Brasília. Estou discursando sobre a política de Brasília. Eu não ataquei orgulhar ou se envergonhar dos nossos votos. Ou se envergonhar ou se orgulhar do voto que demos. Eu tive a oportunidade de eleger, de ajudar e trabalhar como militante na campanha do Magno Malta. E me arrependo, porque hoje vejo o debate da maioridade penal sendo feito daquela forma. E me arrependo. Mas quando vejo o Ricardo Ferraz dizendo não ao Fachin no STF, e vejo o PCdoB apoiando, votando, declarando apoio, eu não posso deixar de mencionar isso e dizer, Ricardo Ferraz, nessa votação, como em muitas outras, o senhor me representou bem, o senhor me deu voz, porque eu não queria ele lá. Como eu tenho oportunidade em diversos outros temas, como foi a importação, presidente, a importação do café da Bolívia, que iria vir, e uma ação do senador Ricardo Ferraz, preservando a economia do Estado do Espírito Santo. Não vai mais acontecer importação. E quando eu vejo isso, mais uma vez gera em mim o sentimento, valeu a pena o meu voto, valeu a pena ter trabalhado. E mais uma vez, eu preciso afirmar e deixar claro, Ricardo Ferraz, além de um bom senador, tem sido a nossa ligação entre o município de Vitória e o governo federal nas discussões, não só de terreno de marinha. Então peço, como Vossa Excelência já implodiu diversas pontes de diálogo entre entes federativos distintos, não imploda mais essa. Não ponha para baixo aquilo que tem sido possível ao nosso prefeito Luciano Rezende ter uma ponte, ter um momento de diálogo com o nosso governo federal, que é o senador Ricardo Ferraz. O vereador Sejão, autor da matéria que gerou o veto. Depois Gandini, em seguida Vinícius. Vereadores, boa tarde.
Eu vim aqui discutir com Vossa Excelência o veto parcial feito pelo Executivo em relação ao projeto que cria novos padrões de qualidade do ar. Projeto esse bastante debatido nessa casa, fruto de 2 anos de trabalho de um grupo interinstitucional que foi criado, específico para o debate, nas suas várias e variadas instâncias, da área da saúde, da área política, da área legal, todas as instâncias possíveis e imagináveis, com a população representada, com as indústrias representadas, com as federações, com as ordens de advogados, CREA, universidades, etc. E esse projeto, ele aparece agora com alguns vetos. Inclusive hoje, vereadores, eu estive na Assembleia Legislativa participando de uma das audiências da CPI do Pó Preto, em que eu exatamente fui lembrá-los e cobrá-los da importância da fiscalização não só das empresas, mas, sobretudo, dos órgãos controladores da poluição, que são os órgãos hoje, que é o IEMA, que é o órgão estadual. Porque o projeto, fruto desse trabalho que originou o decreto, ele estabelece que no primeiro ano, vereador Marcelão, caberia ao governo do Estado implantar o plano de qualidade do ar, o PQA, para exatamente criar um padrão, ver quais são as fontes que estão poluindo, para a partir dali fiscalizar. Então, se o primeiro passo do projeto, para a gente atingir os padrões, que o projeto, depois de 9 anos, a gente chegará, se ele for cumprido, aos padrões preconizados pela Organização Mundial de Saúde. Mas antes de chegar lá, o governo do Estado precisa fazer as pesquisas, colocar os medidores, fazer o plano de qualidade do ar, para a partir daí começar a fiscalizar. Então, o primeiro ponto a ser fiscalizado é se o primeiro dever de casa exigido pelo projeto é do Estado, e não das empresas, porque as empresas têm 3, 6 e 9 anos para resolver o problema delas. São 3 métodos intermediários de 3 anos. Vão ser avaliados a cada 3 anos. Então, agora, toda a poluição que está aí está legalizada pela lei anterior de 1990. E esse decreto e essa lei que nós estamos propondo, ela só vai ser medida a partir daqui 3 anos, para dar tempo das empresas se adaptarem à nova realidade, senão corre-se o risco, inclusive, de fechamento dessas empresas. Se não tiver... Isso foi um acordo muito bem trabalhado, muito discutido, com a 20 mãos. Por isso que exatamente tem um prazo de tolerância para eles se adaptarem. Mas, enfim, aqui no projeto, o veto vem exatamente em cima da parte que cabe ao município fazer, que é estabelecer os padrões, os padrões estão estabelecidos, estabelecer o plano municipal de qualidade do ar, que vai ser o norteador das ações futuras. Então, nós precisamos manter o texto original, que é exatamente o texto do decreto, para que o projeto não fique, como é que se diz, amputado na sua prerrogativa primeira, que é exatamente fiscalizar e dar sustentação à fiscalização feita pelo município. Vereador, então, eu peço a Vossa Excelência... Quanto à constitucionalidade, só quero ouvir de Vossa Excelência isso. É prerrogativa do vereador organizar da forma como Vossa Excelência propõe essa organização? Quanto à constitucionalidade, vereador, nós tivemos no GTI a presença da procuradora do município, Flávia Marquezine, que endossou 100% do projeto como constitucional. Ele já veio com esse endosso de lá. Então, não há por que questionar constitucionalidade. Obrigado. Vereador Gandini. Depois, vereador Vinícius. Vereador Vinícius. Manda pra mim, manda. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o esforço do vereador Serjão em relação a esse projeto, mas
vim aqui tratar de um outro assunto importante, que está bem relacionado com o decreto que o prefeito Luciano hoje fez em relação à questão das carroças, vereador Luiz Emanuel. Gostaria de parabenizar o vereador Luiz Emanuel, que já vem há algum tempo batalhando junto com os demais vereadores, mas é notório o envolvimento do vereador nessa área, o seu envolvimento com os grupos de proteção animal. E dizer que não havia política de proteção animal na cidade de Vitória. Não havia uma rubrica, um grupo, pessoas, um setor na gestão pública que viesse a cuidar especificamente desse assunto. E essa transformação, ela é importante que nós registremos daquilo que não havia e daquilo que agora há. Então não poderia também deixar de conversar e me pronunciar a respeito deste assunto, mesmo porque também tem algumas ações que o próprio vereador Luiz Emanuel e os demais vereadores também sabem em relação a essa causa, que é a questão da causa animal. Então há muitas outras coisas que na cidade também não havia, que hoje há. Como, por exemplo, a lei de aluguel social para os moradores de rua, que era uma reivindicação antiga dos moradores de rua e que hoje tem. Não havia a possibilidade do contribuinte conseguir parte do valor pago em alguns serviços, como é o caso do Nota Vitória. Não havia um programa que buscasse erradicar o analfabetismo na cidade de Vitória. E que agora há um programa com metas para erradicar o analfabetismo na cidade de Vitória. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Vereador Vinícius Simões, eu tive o ano passado, início do ano passado, eu visitei 6 pontos onde os usuários de crack, eles se instalavam na cidade de Vitória. Um deles é a Thierry Veloso, lá no centro, sim, perto da instalação do novo posto da Guarda Municipal. Fiz a crítica sobre a situação, cobrei da administração e critiquei, inclusive, o programa colocado pela Prefeitura em relação aos moradores de rua, da forma, por conta da incidência do problema. Frequentei, fui lá conversar com comerciantes, etc. Tal. A semana passada, eu fiz questão de colocar no Facebook, eu fui fazer uma foto na Thierry Veloso, conversei com os comerciantes, e é preciso reconhecer, a incidência dos moradores de rua em Vitória diminuiu em pelo menos 1/5. Se há uma atitude que é preciso reconhecer, está além do que Vossa Excelência está colocando, acho que Vossa Excelência citou, é que de verdade hoje o programa Aonde Mora Você começa a surtir efeito e o cidadão, onde anda você, e o cidadão da cidade, comerciante do centro de Vitória, particularmente do bairro de Vossa Excelência, começam a reconhecer isso. Na Thierry Veloso, eu passei lá 2 horas, não encontrei um usuário de crack lá, e fiquei observando como é que estava a movimentação. Então é preciso reconhecer isso. E uma outra coisa, vereador Luiz Emanuel, é que esse pedido das carroças, vereador, com todo respeito a Vossa Excelência, ele já existia em alguns momentos antes de nós chegarmos aqui, vereador. Esse pedido, vereador, embora Vossa Excelência já lutasse por isso, mesmo quando ainda não era vereador, já havia pedidos aqui na Câmara de Vereador, para que iniciasse uma luta contra essas carroças. Então, Vossa Excelência está de parabéns, e graças a Deus que Vossa Excelência insistiu num projeto em que o Poder Executivo quis abraçá-lo. Então, ia falar de outras transformações inúmeras que aconteceram no município de Vitória, e em outro momento falarei. Obrigado. Já sei para onde o Luiz Emanuel vai. Vereador Gandini.
Queria cumprimentar os vereadores, todos que nos acompanham, plenário, assessores, também nas galerias. Queria, primeiro, em relação ao veto, dizer que isso foi pactuado com a sociedade civil organizada, que inclusive participou da elaboração do relatório final, indicando quais seriam os artigos importantes a serem vetados, até para que não incorresse, vereador Luiz Emanuel, numa possível ação de inconstitucionalidade por parte das empresas que poluem. Então, isso foi acordado com a SOS Ambiental. Então, esse veto não é fruto simplesmente de uma vontade do Executivo, mas foi pactuado com a sociedade civil organizada. Então, Vereador Gandini, é importante a manutenção do veto. E esse trabalho da ONG foi reconhecido por Vossa Excelência através de uma moção de aplauso no início do ano, que foi aprovada por todos os vereadores. Nesse sentido, eu queria parabenizar a fala do vereador Vinícius, porque muitas vezes a gente faz uma crítica a governos, a como está se dando a política tal. E aí, vereador Luiz Emanuel, a política de proteção animal é uma das conquistas desse governo. É marca, inclusive, pela primeira vez, a gente tinha uma política anterior que foi exterminada, vamos dizer assim, porque ela exterminava os animais, e ela foi, aos poucos, sendo proibido, aquele extermínio. CCZ, na realidade, era um centro de execução animal, que em 72 horas, se a pessoa não fosse lá buscar o seu animal, ou se as pessoas não encontrassem alguém que quisesse adotar aquele animal, ele era exterminado. Era assim que, até pouco tempo, e existe hoje municípios ainda que fazem dessa forma. Ministério Público, Sociedade Protetora dos Animais, conseguiram uma liminar proibindo essa execução dos animais. Mas até então, mesmo com essa proibição, não existia no município de Vitória uma política de proteção animal, que vem agora com este governo, avançando em algumas áreas importantes. Por exemplo, foram a clínica que foi contratada agora, nós temos uma clínica que está prestando serviço de castração, mais de 1.000 e poucas contratadas, possivelmente deve ser ampliado que é o centro da política de proteção animal, e também, agora mais essa conquista, que é em relação a essa questão das carroças no município de Vitória, e diga-se de passagem, oportunizando a todas essas pessoas que trabalham nesse serviço, um curso, uma capacitação, para que possam sair dessa atividade que é um tanto desumana, inclusive, porque fica à mercê do tempo, colocando materiais em locais irregulares, totalmente irregular a situação, e que causa prejuízo não só ao animal, mas também à vida dessa pessoa e à vida de outras pessoas. A política também, é importante destacar, a política de restrição do automóvel, porque a cidade sempre ficou na dúvida se a gente restringe ou não restringe. Hoje a gente tem uma política clara de ampliação das ciclovias em detrimento do automóvel e do número de vagas, e também o rotativo que foi implantado e ampliado na cidade de Vitória, que também é política de restrição do automóvel clara. A gente sabe para onde está indo, e não é mais uma cidade que está na dúvida se deve privilegiar o automóvel ou o transporte público ou o transporte individual saudável. Então, assim, eu queria fazer esse registro. É importante a gente entender que um governo, ele precisa indicar qual é o caminho que ele está indo. Por exemplo, na educação, qual o caminho que o governo está indo na educação? É o caminho da educação integral. É o que nós estamos perseguindo, a educação integral, não escola de tempo integral, mas não a política de escola em tempo integral, mas uma política de tempo integral em que o aluno tem, não é só ficar o dia inteiro na escola, e sim ele ter
atividades que vão contribuir com a formação dele durante todo o dia, não simplesmente para ser um depósito de alunos. Então, assim, o importante é que a gente está conseguindo, vereador Luiz Emanuel, que as pessoas entendam em cada área qual é a política do governo. E não ficando aquela dúvida, a gente está deixando, é o carro que tem privilégio de vitória, Então, essa é uma conquista que nós estamos tendo, e é importantíssima para a cidade a gente saber para onde está o governo, porque é aí que vai se discutir as teses do próximo governo, como é que vão ser discutidos numa campanha eleitoral, qual é a tese que vai ser vencedora dentro de um processo de discussão com a sociedade, ela sabendo claramente para onde cada governo está levando os seus habitantes e a proposta desse governo. Então, só fica o meu registro que esse projeto aqui foi pactuado, então é importante, inclusive, para a sociedade civil que esse veto seja mantido. Nome. Vereador Vinícius já falou, é o vereador Luiz Emanuel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou acompanhar a decisão da sociedade civil organizada em relação ao projeto e destacar alguns dados aqui que eu não sei se todos conhecem, mas são dados absolutamente relevantes quando o assunto é bem-estar animal. O mercado PET movimentou no ano de 2014, em todo o território nacional, 16,4 bilhões de reais. 16,4 bilhões de reais. Ração, insumos, equipamentos para os animais domiciliares, produtos veterinários, cirurgias, tratamentos, etc. Tal. É um mercado que cresce em torno de 17% ao ano. 17% ao ano. Isso está acima da maior parte dos produtos comercializados no Brasil. Quase que absoluto. É um dos líderes do ranking. No momento de crise. Mas tem um dado mais atrativo, mais chamativo e mais reflexivo para todos nós. O Espírito Santo hoje tem aproximadamente 1,100 milhões de animais domésticos. Cães e gatos, calopsitas e outros tantos animais, pássaros que possam ser tratados em casa como entes familiares. É preciso observar isso com certo carinho e com menos preconceito, porque tem gente que turva o nariz quando a gente fala disso, como se isso fosse um pecado cuidar de animal. As pessoas precisam evoluir nessa percepção de que não é cuidar de animal, não é ter animal em casa, não. Às vezes você tem animal em casa e não cuida dele. É construir uma relação solidária e fraterna com o ambiente que você vive e com a percepção que você haverá de ter, quando eu falo haveremos de ter, de um mundo onde a violência seja aplacada pela nossa capacidade de perceber a vida como ela se apresenta. Inclusive reconhecendo diferenças que são fundamentais. O ser humano tem a capacidade ou a incapacidade de perceber a vida porque ele se projeta para sacrificar e para violentar aquilo que lhe parece mais vulnerável. Quanto mais vulnerável, quanto mais diferente, é por isso que se tem preconceito contra o negro, contra o homossexual, contra a mulher, contra o índio, contra o cara que tem o olho bem torto, contra o cara que tem a cabeça maior, contra o cara que tem a barriga maior, contra o cara que... Contra os animais. Contra os animais. Porque são seres diferentes. A diferença incomoda. Incomoda. E isso é que precisa ser entendido. Quando o município resolve incorporar uma política pública de defesa do bem-estar animal, ele não está incorporando qualquer coisa, não. Ele está incorporando valores fundamentais de uma nova sociedade que se pretende construir. Menos hipócrita, menos reacionária, menos conservadora, menos ridícula. A novidade é essa. Essa é a grande novidade. A grande novidade é que tem gente disposta a fazer as coisas de maneira diferente. O apego ao materialismo é marca de alguns partidos políticos. Material. É ortodoxo isso. Isso é muito marxista. Não serve. Ultrapassou os seus limites. Não funciona mais em lugar nenhum do mundo. A novidade é o humanismo.
mas o monismo na sua essência mais importante, é a percepção de que ser humano é também ser animal. É reconhecer o animal como um ente da sua absoluta necessidade de convivência. O que as pessoas em Vitória, no Espírito Santo, no país e no mundo estão cobrando hoje, é que não se tenha preconceito contra os animais. Quem tem um animal doméstico e que cuida verdadeiro do animal, não tem mais do que, nada mais, nada menos que um ente familiar dentro de casa. Cuida dele como se cuida de um filho. Aliás, tem muita gente hoje que abriu mão de ter filho para ter animal. E quem somos nós para querer condenar? Aliás, quem foi que disse que não pode? Aliás, passamos da fase de achar que alguém não pode fazer o que quer. Todo mundo pode fazer qualquer coisa que queira, desde que não tangencie para a marginalidade, desde que não seja ilegal, desde que não seja imoral. É imoral cuidar de animal? É imoral cuidar das pessoas? Lutar contra o preconceito? A favor da diversidade, da pluralidade das concepções? Cada qual tem o direito de escolher a forma como quer viver. Se não incomodar o outro. Então a regra fundamental é, eu não estou dizendo para tentar convencer ninguém não, estou tentando me convencer, tá? A regra fundamental é viva e deixe que os outros vivem. E se puder, ajude a vida. Quero parabenizar mais uma vez o prefeito Luciano Rezende, merece meu reconhecimento, porque está trabalhando para avançar em conceitos antes negados nessa cidade. Antes negados, é verdade. Houveram várias tentativas de se avançar na política de bem-estar animal em Vitória, e isso não foi à frente, porque as administrações anteriores não reconheciam isso como valor universal, capaz de mostrar a diferença na cidade de Vitória. Vitória vai se transformar, se Deus quiser, no modelo de concepção de vida modificado. Encerrada a discussão, a matéria pode ser encaminhada. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Sim, mantém o veto. Não rejeita. O veto parcial. Vai chamar o veto. Só não botar a sessão, cara. Bota não. Eu tenho certeza. Vereador Davi, vereador Devani, vereador Luizinho, vereador Luiz Paulo Amorim, Marcelão, Bolão, Sejão, Anderson Marim e Zezito. Anderson Marim. Vereador Marcelão, vereador Luiz Paulo Amorim. Eu vou encerrar a votação aqui, Excelência. Por favor, encerra a votação. Hã? Encerra a votação, que nós vamos votar essa matéria amanhã. Mas os vereadores estão em Existem dúvidas em relação ao projeto que foi pactuado e é regimental, senhor presidente. Vota quem quer votar, senhor. Mas sabe o que é, Excelência? O painel está apresentando 13 vereadores presentes. Faz a recomposição. Há uma unanimidade quanto à necessidade... Sim, solicita a recomposição de quórum, senhor presidente. Os vereadores concordam todos, então vamos fazer a recomposição de quórum, ok? Não. Vereador... Você tinha que estar ali, não tem que recomeçar não. Vitória está nessa briga, não. Nani, pelo amor de Deus, você tinha que encerrar a sessão e só com 6 votantes. Não, vereador. Tem 13 presentes. Se você não quiser votar, Com 13 presentes havia quórum para votação, vereador. mas não quero mais votar, não vai votar, não. Vereadores, eu vou... Senhores vereadores, nós temos
2, 3, 4, 5, 6 vereadores presentes. Não havendo quórum para apreciação da matéria, por tratar-se de um veto, vamos encerrar a sessão, convocando seus vereadores para a próxima sessão, amanhã, no seu horário adiante. Porque só você queria. Mas eu falei que você é presidente do parlamento, rapaz, é presidente de meia dúzia de direita, que é tudo, pai. Eu acho que ele tinha que ser. Está encerrada a sessão.